mais um dia muito gostoso aqui em Bucareste. Hoje vou deixar a cidade para visitar a região da Transilvânia. Hoje nós vamos ir atrás do Conde Drácula. Será que ele existiu de verdade? Não existiu? Então fica comigo no programa de hoje. E eu chego agora ao Castelo de Peles, um lugar muito lindo aqui na região de Sinaia. Sinaia, que tem o nome lá do Monte Sinai. A história é bem interessante de um dos reis que esteve lá no Mosteiro de Santa Catarina e ao voltar para cá, ele ficou com aquilo na mente, encontrou essa região muito bonita e acabou dando depois o nome futuramente à cidade. Isso é um breve resumo para você entender. Mas o castelo aqui, ele foi construído como residência de verão na época do príncipe Carol I. Ele chega aqui, se torna príncipe em 1863. 1875 ele vende as suas terras lá na Alemanha, na Áustria, na Suíça, para trazer dinheiro para construir esse lugar. O que ele não sabia é que em 1877, 78 haveria a Revolução Romena contra os otomanos. E a Romênia toma esse lugar para ela novamente. E Carol I é eleito o primeiro rei da Romênia. Em 1883 ele termina a primeira parte aqui do castelo, mas somente em 1914 é que ele terminado, tem a sua fase toda completa. Então bora lá conhecer lá dentro o Castelo de Peles. Essa é a sala onde o rei recebia os seus convidados. E é impressionante os detalhes de madeira que nós encontramos aqui, feitos por um artista tcheco. Isso me fez lembrar um palácio que eu visitei lá na República Tcheca, também muito bonito em termos de madeira. E o que me chamou muita atenção é essa parte aqui que parece uma pintura. E não é pintura, gente, é um trabalho de machetaria, feito todo ele em madeira. Esses pedaços em alabastro que você está vendo contam histórias bíblicas ou mitológicas aqui da região. Eu chego agora numa sala onde você encontra a coleção das armas do rei. Mas o que mais me impressionou aqui é essa armadura. Gente, ela é completa, do século XVI. Você vê aqui uma armadura como essa. Eu vesti uma lá na cidade de Pula, na Croácia. Eu vesti só metade, era muito pesado para você lutar, tirar a espada. Essa aqui só pesava 80 quilos. E o interessante é que toda essa armadura aqui é completa. A do guerreiro e a do cavalo também. O teto aqui é muito interessante, porque a gente vem numa sala que era cheia de madeira. E quando você olha o teto, você fala, puxa, é de madeira também. Mas na realidade não, é de estuco, de gesso e totalmente pintado. Os artistas fizeram um trabalho muito bacana. No teto também encontramos os brasões aqui do rei e também a frase Nihil sine Deo, que significa nada sem Deus. O ambiente aqui já muda totalmente na sala, saímos daquela decoração mais sombria, né, alemã, e entramos nessa aqui um pouco mais alegre, italiana, onde você vê lustres de cristais de Murano e também essa lareira aqui toda com mármore de Carrara. O Castelo de Peles sempre foi o mais moderno da sua época. Eu estou vendo aqui um elevador, gente, colocado aqui em 1903. Mas quando ele foi terminado em 1883, né, a primeira parte, já havia calefação, luz elétrica. Eles montaram uma pequena usina aqui próximo ao rio. E em 1985 chega aqui também o telefone, para eles poderem se comunicar com Bucareste. Então realmente um lugar muito tecnológico para a época.
Na minha opinião, a visita aqui vale muito a pena, o lugar é muito agradável, o clima hoje está uma delícia. Você percebeu bastante coisa, bastante material trabalhado em madeira, então quem gosta desse tipo de arte vai vibrar e quem não gosta vai achar bonito de qualquer maneira, porque é muito lindo mesmo. Outra coisa, tem restaurantes por aqui, você pode ficar tranquilamente relaxado caso chegue a sua hora do almoço, e o interessante é que esses restaurantes ficam localizados onde eram as casas dos ministros ou casas de visitantes muito importantes que o rei recebia por aqui. Então é só vir aqui e aproveitar o Castelo de Peles. Agora é hora de ir para um outro castelo e seguir meu dia aqui pela Transilvânia. Eu chego agora aqui no Mosteiro de Sinaia, um outro lugar de visita muito interessante aqui na cidade. E vamos lembrar de onde vem esse nome Sinaia, de uma viagem que Miguel Cantacuzino fez até o Egito, até o Monte Sinai. Miguel, chefe militar aqui da região, irmão do príncipe Serban Cantacuzino. Ao voltar do Egito, ele acabou fazendo uma viagem aqui pela região, se apaixonou por esse lugar e resolveu começar a construir alguma coisa por aqui. Se começou como vilarejo, até que futuramente se tornou uma cidade. E esse mosteiro foi construído entre os anos de 1660 até 1665. A ideia dos nobres naquela época era, logo que fundasse uma cidade ou montasse um vilarejo, era construir um mosteiro, para assim eles ficarem mais próximos de Deus. E aqui no mosteiro nós temos duas igrejas para visitar, uma do século XVII, outra do século XIX. Então agora é hora da gente visitar o mosteiro. Eu já falei lá de Bucareste como as igrejas ortodoxas me impressionam pelas suas pinturas. Mais uma aqui que eu fico de queixo caído. Eu gosto muito de visitar esse tipo de igreja porque realmente as pinturas nos remetem a histórias bíblicas ou histórias que a gente nem conhece, não tem ideia do que as pessoas passaram aqui na época que as pinturas foram feitas. De qualquer maneira, como eu sempre digo, sempre era para educar as pessoas ou na parte bíblica ou contar alguma história de algum rei, algum fato interessante que aconteceu aqui pela cidade. Transilvânia, eu chego aqui na terra do Conde Drácula, na cidade de Bran, uma cidadezinha muito simpática com cerca de 15 mil habitantes, lotada hoje porque a gente está na véspera de um feriado aqui romeno. Então eu vou contar daqui a pouquinho para vocês um pouco mais da história, por que a gente tem essa associação do Conde Drácula nesse lugar aqui. Gente, olha a fila monstruosa para você comprar ingresso. E como eu estou com um guia local, ele vai lá na frente, ele tem uma janela só para ele, onde ele compra o ingresso. Eu vou entrar mais rapidinho. Tá vendo como é muito vantajoso você ter um guia local sempre nas suas visitas? E eu chego agora no Castelo de Bran, o Castelo do Conde Drácula. Era mesmo o Castelo do Conde Drácula? Vamos entender um pouco da história. No século XIV, esse castelo foi construído a pedido de um rei da Hungria, que pediu a um príncipe da Valáquia, aqui perto, que viesse a esse lugar, anexasse a Transilvânia por aquele período, e aqui construísse uma fortaleza e uma alfândega. Nessa alfândega, todas as mercadorias que passassem por aqui deveriam pagar o imposto à coroa de 3%. Então isso foi o que
o castelo funcionou por um tempo. Depois ele ficou meio no esquecimento. No começo do século XX, a rainha Maria veio usar esse lugar como sua residência. Mudou toda a estrutura do castelo, fez algumas reformas, mas como você pode perceber, o castelo não é tão suntuoso como o castelo de Peles que nós visitamos. Então, qual a relação que esse castelo tem com o Conde Drácula? Porque você anda por aqui, tem muita coisa sobre ele. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker escreve o livro Drácula, onde havia um personagem, um vampiro, que mordia as pessoas aqui no pescoço e a transformavam também em vampiros. Algo muito estranho, hein? Dava medo na gente. Quando eu era pequeno eu gostava dessa história. E aí o Stoker, dizem os historiadores, que ele pesquisou muito a vida de Vlad Tepes, de Vlad o Empalador, que foi um rei aqui da Transilvânia que tinha a mania de empalar as pessoas. O empalamento é feito através de uma estaca pontuda, grande, onde a pessoa é colocada em cima. Realmente um homem muito mau. Diziam que ele ficava sentado tomando café da manhã, vendo as pessoas empaladas e se divertindo. Então o que fez? O Stoker pegou a história do Tepes, do empalador, essa história sanguinária dele, e criou esse personagem conhecido como Conde Drácula. O pai do Tepes, do Vlad Tepes, o Vlad II, se chamava Vlad II Drácula. E aí possivelmente eles juntaram as duas palavras e ficou o Conde Drácula. Agora, o castelo, ele tem uma tradição ligada a essa história, mas ele ficou muito mais famoso depois que o diretor Francis Ford Coppola fez um filme aqui na década de 90 e ele usou esse castelo como cenário do filme. Então, um pouco do resumo aí da história do Drácula e desse lugar tão místico para cada um de nós. Bem, eu vou embora enquanto ainda é dia. Quem sabe, se a história for verdadeira, não saio mordido aqui no pescoço. Eu estou agora aqui no pátio interno do castelo, que não nos surpreende pela sua beleza e pelo seu tamanho, como o castelo que eu acabei de visitar agora, mas ele é enigmático, ele é diferente, ele é do Conde Drácula. Interessante em saber que todos esses aposentos que a gente vê por aqui, eles foram totalmente alterados numa reforma que a rainha Maria fez, a segunda rainha aqui da Romênia. Ela veio morar aqui nesse lugar no século XX e ela alterou. Então todos os móveis que a gente tem aqui hoje são esses móveis e não os móveis do século XIV, quando o castelo começou. Agora, o mais curioso de tudo desse castelo é que o Conde Vlad Tepes, o Empalador, ficou aqui somente 3 semanas. E eu espero que você tenha gostado de todo esse giro aqui pela Romênia. Te agradeço bastante a sua atenção. Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais e eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.